Certamente você já se questionou sobre como escrever cientificamente. Eu sou a professora Patrícia Adriane Orro e estou aqui para descomplicar a pós-graduação. Hoje nós vamos falar sobre escrita científica. Eu vou te falar 5 passos que envolvem o começo da escrita, como você pode começar da melhor forma. E a primeira coisa que você deve pensar é no ambiente. Você deve buscar um ambiente calmo, uma mesa organizada, buscar se concentrar. Se for o caso, coloque uma playlist de concentração e busque se dedicar especificamente à escrita científica, independentemente do tipo de trabalho que você esteja escrevendo. Pode ser o TCC, pode ser um artigo, a tese, a dissertação, enfim. Não importa o trabalho, o que importa é você ter um ambiente propício para que você escreva, certo? Depois disso, é importante que você pense na estrutura do seu trabalho. Por quê? É como se fosse um esqueleto, né? Você vai pensar exatamente quais são os elementos que vão integrar esse seu trabalho. Então, se você tiver na graduação, na pós-graduação, você pode buscar um modelo da sua universidade referente a esse trabalho científico que você pretende escrever, e aí você vai fazendo essa estrutura, colocando o título, colocando o resumo, colocando a introdução, os tópicos do seu trabalho, enfim, essa estrutura você já coloca num documento Word e vai trabalhando nela. Isso vai facilitar que você tenha uma visão sobre o todo do seu trabalho, ok? Quanto à introdução, a introdução ela vai guiar todo o seu trabalho científico. Então você desde o começo já deve pensar nos elementos que devem ser colocados nessa introdução, mas acima de tudo você deve pensar que a introdução vai ser como se fosse uma bússola para o seu trabalho. Ela vai te dar o norte que você precisa. Você não precisa de imediato terminar essa introdução. Normalmente a gente começa escrevendo a introdução, fazendo uma contextualização do tema, falando um pouquinho sobre os autores ou sobre as teorias que a gente pretende utilizar. A gente coloca o problema de pesquisa, que é a nossa pergunta norteadora. A gente também inclui a metodologia, ou seja, o caminho que a gente vai percorrer para chegar na resposta ao problema que nós estamos propondo no nosso estudo. E na introdução também a gente coloca quais são os tópicos, né? Qual é a divisão de tópicos ou de capítulos que eu vou fazer no meu trabalho. E aí, gente, uma dica muito legal que eu dou para vocês é que vocês desde logo também já comecem os tópicos ou os capítulos do trabalho de vocês colocando qual vai ser a temática referente a eles e quais leituras vocês vão fazer para dar conta dessa temática. Então vocês também já vão ter uma visão do todo do trabalho e do que necessariamente vocês precisam ler e precisam estudar para fazer esse capítulo ou esse tópico. Então é muito importante que você se organize, busque também se planejar. Pense sempre que a gente não sobe uma escada e já chega no segundo andar, né? A gente precisa percorrer degrau por degrau. E a mesma coisa acontece com a pesquisa científica e com a escrita científica. A gente precisa começar e ir evoluindo devagar. E outra coisa, a gente não fica bom depois que o trabalho está pronto, depois que a gente escreve. A gente fica bom escrevendo. Então, de imediato, já comece a colocar as leituras que você fez, comece a fazer citações, comece a incluir as referências e tudo isso vai fluindo de forma bastante tranquila se você se organizar. Então, quando você for fazer o seu cronograma, por exemplo, você coloque assim, ó, ler o autor X ou ler sobre tal temática, né?
ou escrever o problema de pesquisa, porque assim você sabe exatamente o que você vai fazer naquele momento em que você vai se dedicar à escrita científica. Então, o planejamento, a organização, esse cronograma são muito importantes para que você consiga desempenhar essa escrita da melhor forma. E quando a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer, é mais fácil do nosso cérebro já assimilar isso e se propor a fazer essa atividade da melhor forma. Então, se organizem, busquem um ambiente tranquilo, um ambiente calmo, uma mesa organizada, já façam leituras prévias para poder incluir nesse artigo, já façam a estrutura ou busquem um modelo que traga a estrutura do trabalho científico, comecem trabalhando na introdução, já sabendo que ela vai ser aperfeiçoada depois, mas que vocês precisam daquele esqueleto, daquele norte, para vocês seguirem no trabalho, e vão trabalhando nos tópicos de forma bastante estratégica. Não percam tempo, busquem fontes confiáveis, busquem autores legais nas bases de dados que eu já indiquei várias vezes por aqui, plataforma Cielo, portal de periódicos da CAPES e também o Google Acadêmico. Então façam essas pesquisas e comecem a escrever. Vocês só vão ficar bons nisso escrevendo. Espero que esse vídeo seja útil para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram dessas dicas, deem um like no vídeo, se inscrevam no canal. Um beijo e até a próxima!